Fala galera, aqui é o Gustavo do Mile High Brasil e o assunto de hoje é Von Miller, ok? Para quem acompanhou a gente na última live, né, e quem não acompanhou, dá uma curtida aí no canal, dá uma olhada no vídeo da nossa última live. Nós comentamos rapidamente sobre Von Miller, né, e eu fiz um comentário dizendo que o time dos Broncos é melhor que o Von Miller. E aí, meu amigo André Rodrigues, ele sabiamente falou o seguinte, que na verdade a defesa dos Broncos é melhor com o Von Miller. Será que o time inteiro é melhor que o Von Miller? E ele fez essa pergunta por um motivo básico, né? Se Von Miller jogar pelos Broncos esse ano, com o contrato dele na forma como está, ele vai custar aí mais de 20 milhões de dólares em cap space para os Broncos, né? E com a idade chegando, com algumas lesões que teve nos últimos anos, é que fica aquela pergunta, né? Será que vale a pena manter ele no elenco? Será que só temos a opção de trocar, cortar ou manter? Dá para fazer alguma coisa diferente? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. E para a gente saber isso, é bom a gente dar uma olhada no contrato dele, né? Então, lá em 2017, Von Miller assinou um contrato de 6 anos de duração, né? Em 2018 teve uma reestruturação, mas isso não mudou a duração do contrato. E entramos agora, né, no último ano desse acordo firmado em 2017 e os Broncos têm que ativar uma opção de contrato. Se os Broncos ativarem essa opção de contrato, o contrato do Von Miller ele vai ter a seguinte estrutura esse ano. Vou colocar aqui para vocês na tela. Então, tá aí. A estrutura do contrato do Von Miller em 2021 seria composta da seguinte maneira. Ele teria um salário base de 17 milhões e meio de dólares, um bônus por participação em treinos, né, de 500 mil dólares, eu coloquei como 0,5 milhões de dólares, e um bônus de reestruturação, né, que é justamente aquilo que eu falei que em 2018 teve uma pequena reestruturação, né, para gerar mais cap space, mas não alterando a duração do contrato, e o resultado é que esse bônus de reestruturação conta em 2021 o valor de 4 milhões e 225 mil dólares. Então, se a gente junta tudo isso, o cap hit do Von Miller esse ano, aquilo que ele custa de fato para o salary cap dos Broncos, é 22 milhões e 225 mil dólares. É um valor bastante alto, né, principalmente para alguém que não é um quarterback, embora, obviamente, o Von Miller tenha um impacto muito grande quando ele está em campo a favor dos Broncos, né? E aí é o seguinte, dessa estrutura, o que é garantido? Vou colocar aqui uma outra imagem para vocês na tela. O que é garantido? Garantido é só o bônus de reestruturação. Por quê? Porque esse bônus de reestruturação, na verdade, já foi pago. E como ele já foi pago, se os Broncos resolvem cortar ele, esse valor cai inteiramente como dead cap para os Broncos. Ou seja, mesmo que o Von Miller não esteja no elenco em 2021, ele vai continuar custando 4,225 milhões de dólares. Então, esse é o valor que já foi pago ao Von Miller e que vai contar contra o nosso salary cap de qualquer maneira. Entretanto, né, tanto o salário base como aquele bônus por participação em treinos, ele não está garantido, ele não foi pago ainda. Ele só vai ser pago se os Broncos ativarem essa opção de contrato antes de dia 17 de março. Então, se os Broncos decidirem cortar o Von Miller antes dessa data, o cap space economizado seria de 18 milhões de dólares, né? E como nada desse dinheiro ainda foi pago, a troca libera o mesmo tanto, né? Não há diferença entre corte e troca, a não ser por uma eventual escolha de draft, né, que os Broncos venham a receber por Von Miller, né? Então, em ambos os casos, o cap space economizado é de 18 milhões de dólares, ok? E aí a pergunta, né? Será então que a gente só tem a opção de ou segurar Von Miller e ficar com ele em 2021 pelo valor de 22 milhões e 225 mil dólares, ou cortar ele para economizar 18 milhões de dólares, ou teria uma outra opção, né? Dado principalmente que tanto o Jurrell Casey quanto o AJ Bouye já foram cortados e os Broncos já geraram uma quantidade boa de salary cap, talvez não seja necessário a gente abrir esses 18 milhões de dólares. Talvez exista uma outra alternativa. E essa alternativa seria
reestruturar o contrato com uma extensão, né? Uma extensão da duração desse contrato. E como que isso funcionaria? Vamos colocar aqui na tela uma proposta, né? Isso aqui é a proposta hipotética, né, de reestruturação do contrato do Von Miller, né? Seria uma extensão de 2 anos, ou seja, já tem 2021 não mudaria, e adicionaria 2 anos de contrato, que seriam 2022 e 2023. Quanto que seria justo ele receber por esses 2 anos a mais, né? Qual que seria a média salarial? É muito difícil a gente especular isso aqui, porque a gente não sabe direito como que vai ser o mercado, principalmente esse ano, né, por conta da diminuição do salary cap, por causa do Covid, né? Então eu vou usar uma informação aqui do Spotrac, em que eles estimam que o valor de mercado do Von Miller é de cerca de 10 milhões de dólares por ano, ok? Então vamos supor que cada um desses anos a mais que a gente vai adicionar aí, custem aos Broncos, né, eles cheguem a um acordo com o Von Miller de que ele vai receber 10 milhões de dólares. Então, como que funcionaria, né? Então, o total do contrato seria os 22 milhões e 225 mil, vamos dizer assim, que ele já vai custar, né, para o salary cap dos Broncos esse ano, mais 10 milhões de 2022, mais 10 milhões de 2023. E aí, porque o Von Miller é gente boa, né, e quer ajudar a gente aqui a fazer conta, ele vai dar 225 mil dólares de desconto para a gente. Então, o valor total desse contrato seria de 42 milhões de dólares. Ou seja, seria 42 milhões de dólares entre 2021, 22 e 23. Então, isso daria uma média anual de 14 milhões de dólares, ok? E aí é o seguinte, galera. A gente vê muitas vezes aí estruturas de contrato em que o ano é tanto o cap hit, depois é mais, depois é menos. Isso depende muito de como é organizado, né, os bônus, os salários bases e assim por diante. Mas a verdade é o seguinte: se o jogador jogar o contrato inteiro, vamos dizer assim, que ele joga esses 3 anos até o final, o valor total dos cap hits é o valor total do contrato. Não há mágica aí para ser feita, ok? Então, como é que ficaria aí uma estrutura hipotética para o Von Miller? Vamos colocar aqui mais uma vez na tela para a gente ver como é que uma proposta aí que não é tão realista, né? Mas ajuda a gente a pensar um pouco. Então, aqui, ó, um cap hit bem simplificado, ok? Vamos supor que ele aceite um bônus de reestruturação de 12 milhões de dólares, né? Por que isso é vantajoso para o jogador? Porque esse dinheiro ele recebe na hora que ele assina o contrato. Cash na mão, dinheiro na mão instantâneo, 12 milhões de dólares. Só que esse bônus de reestruturação, né, ele não é contabilizado tudo no mesmo ano, ele é dividido pelos anos que restam no contrato até o máximo de 5 anos. Então, se ele aceitasse a reestruturação esse ano, né, seria 2021, 22 e 23, né, 2 anos a mais que a gente está colocando no contrato dele, ou seja, esse bônus de reestruturação aí custaria 4 milhões de dólares por ano para o salary cap dos Broncos, né? E aí, depois, como você ajusta salários, bônus por participação em treino e outros detalhes do contrato, né, pouco importa. O cap hit ele pode variar, pode ser um ano mais, outro menos, não precisa ser do jeito que está na tela. Mas vamos supor, né, fazer aqui um exercício, né, de que seja totalmente bem distribuído esse cap hit. São 14 milhões em 2021, 14 milhões em 2022 e 14 milhões em 2023, né? Dá uma olhada no que isso significa. Se a gente olhar para 2021, né, daqueles 22 milhões e 225 mil dólares, que seria o cap hit dele, esse valor baixou para 14 milhões. Ou seja, liberamos, né, com essa reestruturação de contrato, 8,225 milhões de dólares, 8 milhões e 225 mil dólares em cap space que os Broncos poderiam utilizar para contratações este ano. Então, essa é uma maneira de vocês enxergarem como que uma reestruturação pode ajudar a criar cap space no ano em que ela é assinada. Obviamente que a gente está vendo aqui que você vai criar novos compromissos, né, com o seu salary cap nos anos seguintes. Então, como é que a gente poderia imaginar que isso seria? Os 14 milhões de 2022
seria boa parte deles garantido. É uma condição que o jogador pede, né, para evitar também que ele assine uma reestruturação só para gerar salary cap e depois seja cortado. Não tem vantagem para ele isso. Ele precisa de mais do que isso. Então, seria boa parte garantida em 2022, de forma que seria muito difícil ou muito custoso para os Broncos cortarem ele no ano seguinte. Agora, já em 2023, né, em termos de salário, vamos dizer assim, nada seria garantido. Então, se os Broncos resolvessem cortar ele em 2023, o dead cap seria somente aquilo que sobrou do bônus de reestruturação, ou seja, os 4 milhões de dólares, né, que são aqueles 12 milhões divididos por 3. Então, novamente, com essa reestruturação no último ano, seria mais fácil, né, dos Broncos cortarem ou trocarem o Von Miller, de acordo com o desejo dele, né? Tem que ver também a questão do Bradley Chubb. Se você pensar em 2 anos, por que faz sentido? Porque em 2021 e 2022, o Bradley Chubb ainda tem o contrato de calouro, mais a opção de 5º ano. Em 2023, você teria que pagar, né, assinar um novo contrato com o Bradley Chubb e provavelmente não vai ser barato, né? Edge rushers não são baratos na NFL. Então, você teria a opção, então, de cortar o Von Miller em 2023, né? Já com uma idade mais avançada e depois de contribuir mais 2 anos ainda com os Broncos, se você assim achar melhor para poder pagar ou liberar mais espaço para pagar o Bradley Chubb. Ou não. Isso aí depende muito da situação de como vai estar a saúde financeira dos Broncos em 2023. Mas a moral da história aqui é o seguinte, gente. Os Broncos podem optar por ficar com o Von Miller. Os Broncos podem optar por gerar muito cap space, se assim desejarem, cortando o Von Miller. Isso só seria necessário, na minha opinião, agora com o Jurrell Casey e AJ Bowie fora do time. Só se for para fazer muitas contratações ou trazer algum quarterback de impacto, alguma coisa do tipo. Ou então, estender o contrato do Von Miller, ter ele por mais alguns anos ainda aí no elenco dos Broncos e ainda assim gerar mais algum espaço no salary cap esse ano. Essas são as opções, né, que nós temos no momento, e esse contrato hipotético ilustra bem como é que os times fazem essas extensões de contrato de forma a liberar, tanto a manter o jogador por mais tempo e gerar salary cap naquele ano em que o contrato é assinado. Beleza, galera? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Vou colocar aqui para vocês na tela as nossas redes sociais. Por favor, se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, o Mile High Brasil, e ative aí o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que sai de novo aqui no canal. Siga também aí a nossa conta no Instagram, no Facebook e no Twitter. E para quem quiser se tornar um apoiador, entra lá em www.apoia-se/Mile High Brasil. Você pode escanear o QR Code aí e dar aquela força para a gente. Qualquer quantia que você puder doar ajuda a gente imensamente a continuar trazendo aqui um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos completamente em português, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê na próxima aí. Valeu!